continuar de pé, que a gente vai meditar na palavra agora, Senhor. Aleluia. A gente já falamos, mas o Senhor vai falar mais um pouquinho em nossos corações, que você fica ligadinha aí, assim como você estava, continua para ouvir a palavra do Senhor. Senhor Deus eterno Pai, quero te entregar a vida do teu filho nas tuas mãos. Senhor, abençoa, Senhor amado, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor da glória, Senhor amado, pela entrada do teu filho aqui neste lugar. Usa ele, meu Senhor, nesta noite. Nos dá um ouvido sensível, Senhor amado. Senhor amado, fala, Senhor, através dos lábios do teu filho, usando, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido. Amém. Glória. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Já fomos apresentados aqui pela pastora. Estamos muito felizes, eu e minha esposa, de estar aqui com os irmãos. Eu não me... Ser franco com os irmãos, eu não me considero pregador, exímio pregador da palavra de Deus, mas a gente gosta muito de falar de Jesus. Obrigado. A gente gosta muito de falar de Jesus, e estamos aqui para isso nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, eu vou tentar ser o mais breve possível, meus irmãos. Hoje a gente tem ainda aí a apresentação de um bebezinho, né? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Já quero desde já pedir que Deus abençoe essa criança, seus pais, toda a sua família. Amém? E ainda tem a estação da Santa Ceia, não é isso, pastor? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos tentar ser breve. Eu quero te convidar, querido, a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? Amém. Amém. João 21, 1. Diz o seguinte, meus irmãos: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E, sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tanto, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, e tomou o pão e deu-lhe,
e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Amém? Amém. Glória a Jesus. Pode se assentar, querido, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, como eu acabei de falar para os irmãos, não sou exímio pregador da palavra de Deus, mas a gente gosta de falar de Jesus e, né, às vezes eu e minha esposa estamos lá, né, lê uma palavra, lê outra, e a gente começa a conversar, falar, né, e vem as perguntas, não faz mais perguntas acerca, dúvida mesmo acerca da palavra, e a gente faz um estudo, vamos dizer assim, a gente vai perguntando, né, e ela me pergunta, eu tenho minhas dúvidas também, e na hora da leitura a gente vai sanando a dúvida um do outro, e assim a gente vai aprendendo a cada dia, meus irmãos. Bom, eu estava alguns dias atrás em casa, mais uma vez, né, irmãos, lendo a palavra do Senhor, e eu comecei a ler essa passagem, eu estava considerando ali comigo, e queria que os irmãos na noite de hoje também considerasse algumas coisas acerca dessa passagem. Como a gente sabe, irmãos, acho que alguns dos irmãos já falaram aqui, a nossa vida, a vida do cristão, você vai se recordar aí com certeza, eu acho que de vez em quando você se pega pensando nisso, que a nossa vida cristã é feita de altos e baixos. Desde quando você e eu aceitamos a Jesus Cristo, desde quando a gente levantou a nossa mão, a gente tem enfrentado situações e situações, querido. Tem vezes que a gente está alegre, tem vezes que a gente acorda disposto, cheio de poder, cheio da unção, né? Louvado seja o nome do Senhor, com vontade de ler, com vontade de orar, com vontade de subir o monte, com vontade de ir para a igreja. Mas tem vezes que você desperta, querido, e você sequer consegue levantar da sua cama. Aleluia! E eu agradeço a Deus, querido, eu louvo, aleluia, a Deus, porque você está aqui, querido, porque no momento em que nós, cada um de nós estamos aqui na casa do Senhor, ainda que com nossos problemas, com as nossas dificuldades, muitos são aqueles, querido, que têm entrado e saído do Evangelho, porque não têm suportado as mesmas coisas que você tem suportado. Meu Deus! Essas pessoas têm passado, querido, louvado seja o nome do Senhor, e quando elas aceitaram a Jesus Cristo, apresentaram para essas pessoas um falso evangelho, um evangelho de facilidade, de que vem para Jesus, que vai ser sua vitória, vai ser sua bênção, você nunca mais vai ficar pobre, você nunca mais vai ficar doente, você vai sempre andar de carro, você vai sempre ter o que comer. E agora essas pessoas estão lá fora, meu irmão, porque não suportaram as lutas que você e eu temos suportado. Essas pessoas, louvado seja o nome do Senhor, voltaram para o lugar, aleluia, de onde elas iniciaram. Aleluia, eu entendo, meu irmão, aleluia, que Deus, quando chama o homem, aleluia, a mulher de Deus, aleluia, ele tem um plano. Ele traça um plano na vida desse homem, ele traça um plano na vida dessa mulher, aleluia. Alguns alcançam, alguns põem em prática, mas outros não. E por que eu estou te falando isso, meu irmão? E aí eu quero começar a falar dessa passagem. Agora, tem 7 dos discípulos que voltaram, aleluia, depois de Jesus ter se apresentado para eles por 2 vezes, né? Mateus e Marcos falam que Jesus se apresentou lá na Galiléia, Lucas fala que se apresentou na Judéia, mas João fala que se apresentou nos 2 lugares. O próprio João está dizendo que ele se apresentou nos 2 lugares. Então, seria essa a terceira vez que Jesus Cristo vai se apresentar para os discípulos. Mas depois de Jesus ainda ter se apresentado por 2 vezes, esses discípulos estão em determinado lugar, na Galiléia, e Pedro fala o seguinte: rapaz, eu vou pescar. E esses outros 6 homens, não estavam os 12, louvado seja o nome do Senhor, vão dizer o seguinte: não, então a gente vai com você também. E a Bíblia vai dizer, querido, como nós lemos aqui, que eles passaram toda a noite tentando pescar
e nada apanharam. Veja bem, meu irmão. Você pega no Evangelho de Lucas capítulo 5 e você vai ver que esses discípulos voltam exatamente ao mesmo lugar aonde tudo começou. Aleluia, Deus Santo. Mateus, aleluia, capítulo de número 4, versículo 19, se eu não me engano, Jesus disse para os discípulos o seguinte: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Aleluia. Mas o que esses homens fizeram nesse lugar onde tudo começou, querido? Eles não vão atrás de homem. Eles não vão, louvado seja o nome do Senhor, apresentar o evangelho que eles aprenderam. Eles vão tornar a pescar. Aleluia. E aí, querido, vai a primeira coisa, aleluia, que eu queria considerar com você, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos, como eu acabei de dizer aqui, têm voltado exatamente aonde tudo começou? Eu disse aqui que Jesus Cristo tem um plano, querido, na minha e na sua vida. Aleluia. Mas muitos não têm levado em consideração, querido, por conta das lutas, por conta das provas, aleluia. Agora eles voltaram, louvado seja o nome do Senhor. Depois de Deus ter chamado cada um para pregar o evangelho, para louvar, para entrar nos presídios, louvado seja o nome do Senhor, para ir para os prostíbulos, para dizer para as pessoas que estão nesse mundo: olha, Jesus te ama, Jesus tem um plano na tua vida. Essas pessoas deixaram tudo isso para trás e voltaram, querido, para o início. Deus Santo, Deus. E caminhar sem Jesus, meu irmão, louvado seja Deus, não tem futuro. Aleluia. Caminhar sem Jesus é caminhar sem propósito, é caminhar sem objetivo. Acontece com esses homens nessa ocasião a mesma coisa que aconteceu no início. Eles estão lançando a rede e a rede volta vazia. E é exatamente, querido, o que acontece com aquele que deixa Jesus em segundo plano. Vai lançar rede e a rede vai sempre voltar vazia. Aleluia. Projeto sem Deus é só projeto, meu irmão. Plano sem Deus é só plano. Só vai ficar no papel. Só vai ser projeto e nada mais. Porque está faltando aquele que pode, aleluia, fazer acontecer, chamar a existência. Aleluia. Aleluia. E esses homens estão agora novamente na Galileia. Entre eles está Pedro, que foi para quem, aleluia, Jesus falou, ele com seu irmão André, aleluia, vinde após mim, vos farei pescadores de homens. Só que eles estão lá, novamente, aleluia, frustrados, querido, porque passaram uma noite inteira tentando buscar algo e a rede volta vazia. Aleluia. Louvado seja Deus. E aí a Bíblia vai dizer que agora, pela terceira vez, Jesus se manifesta aos discípulos, aleluia, na praia. E vai dizer o seguinte para eles: filhos, tem alguma coisa para comer? E nada esses homens têm para oferecer a Jesus. Eita, Jesus maravilhoso, Deus Santo. Não tem nada para oferecer a Jesus, querido, porque a rede está vazia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Quando Jesus, aleluia, chamou cada um de nós para a sua obra, como eu acabei de dizer, ele tem um propósito, ele tem um objetivo, porque nós somos ovelha, e todo mundo aqui com certeza já ouviu que ovelha gera ovelha. Então, aleluia, ele nos chamou para fazer mais discípulos, assim como eu e você somos agora. E naquele grande dia, querido, aleluia, se nós não tivermos, aleluia, o que apresentar a Jesus Cristo, como fica a nossa vida? Aleluia, ele nos entregou talentos, e esses talentos nós não multiplicamos. Ele nos deu uma missão, uma grande comissão, que é ir
de pregar o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que cresce e fosse batizado fosse salvo. Mas o que nós temos até agora apresentado para Cristo, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou fazer somente um comentário, querido. Eu não tenho nada contra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu queria fazer um comentário. O que a gente mais vê na internet, o que a gente mais vê, o cara vai lá, não é que isso não seja errado, querido, porque o próprio livro de Hebreus vai dizer que é preciso atentar com mais diligência para as coisas que nós temos ouvido, para que em tempo nenhum nós nos desviemos delas. Então, querido, aleluia, tudo aquilo que a gente tem ouvido na igreja, desde que seja saudável, é bom, para que a gente fique cada vez mais e mais raiz aqui dentro. Aleluia. Então é necessário o crente ouvir o evangelho, sim. Mas o fato é que, aleluia, igreja quer ser, aleluia, quer dizer chamados para fora. Eu creio, Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus. E o fato, meu irmão, é que agora esses homens não têm nada para apresentar a Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai, mais uma vez, dizer o seguinte: olha, lança a rede para a direita do barco. E aí, quando vocês lançarem a rede para a direita do barco, vocês vão ver o que vai acontecer. Vocês vão pegar. E assim eles fizeram. E veio uma rede cheia de peixes. Oh, glória. Aleluia. Veio uma rede carregada de peixe. Até, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor. Imagino eu, estou imaginando, estou conjecturando que João, aleluia, ele vai, através do Espírito, identificar: peraí, aquele ali é o Senhor, aquele ali é Jesus. E Pedro, vendo que é Jesus, aleluia, se cobre porque estava nu, aleluia, se lança, aleluia, na água para ter com Jesus. E os discípulos vão atrás, e quando eles chegam lá, tem no fogo peixe-pão, aleluia, mas só que ninguém tinha coragem de indagar a Jesus Cristo, falar: é o Senhor realmente, porque eles tinham certeza. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Eles tinham certeza que aquele que, aleluia, louvado seja Deus, tinha feito o milagre acontecer naquela hora. É aquele que tinha feito o milagre acontecer lá em Lucas, aleluia, capítulo de número 5. É o mesmo. Aleluia. E agora, querido, aleluia, a rede volta cheia. Glória. E Jesus Cristo vai dizer assim: ó, vem, janta, deixa aí os peixes que vocês pegaram. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que nós lemos também, que essa rede vem com 153 grandes peixes. Oh, maravilha de Deus. E vai dizer uma coisa muito interessante, meu irmão. Vai dizer Maravilha. que eram muitos e eram grandes, só que a rede não se rompe. Se a rede não se rompia, o que eu entendo é que cabia mais. Aleluia. E aí a outra coisa que eu queria considerar contigo, meu irmão, aleluia, se por um lado a gente tem pessoas que não querem, aleluia, saber do evangelho, que abandonaram a obra de Cristo, tem outros achando que já fizeram muita coisa, acham que a sua rede está cheia. Não, já está bom do jeito que está. Eita, Jesus. Já preguei muito, já evangelizei muito, já ganhei muita gente para Jesus, já estou tarimbado de evangelho. Agora eu só quero descansar. Meu Deus. Eu não quero mais nada, já evangelizei o suficiente. Querido, a rede não está cheia. Meu Deus. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, aleluia, a rede não está cheia. E você repasse isso para aquela pessoa que acha que já ganhou muita alma. A rede não está cheia. A casa do Senhor não está cheia o suficiente, meu irmão. Aleluia. Você se recorda da parábola, aleluia, daquele homem, daquele senhor que prepara um grande banquete, que prepara uma grande ceia? Jesus Cristo propôs essa palavra e ele vai dizer para o seu funcionário: olha, vai lá, chama o fulano, chama o ciclano, chama o beltrano, aleluia, convida todos eles aqui, aleluia, para essa grande festa. E aí esse homem vai sair e vai chamar aqueles que foram convidados. Olha, o meu Senhor
fez um grande banquete, fez uma grande ceia, está chamando vocês. Rapaz, fala para ele lá, que não vai dar para eu ir não, sabe? Porque eu comprei uma junta de boi, vou testar ele lá, estou ocupado. Fala para ele que, poxa, deixa para a próxima. O outro ganhou um carro, ele comprou um campo. Olha, fala para ele lá que eu comprei um campo. Eu tenho coisas para resolver. Não vai dar para ele não. Fala com ele lá que não vai dar. E o terceiro também inventa exatamente uma mesma desculpa. E aquele homem volta para o seu senhor. E ele vai dizer o seguinte para o senhor: chamei aqueles homens que você convidou e ninguém quis vir. Então, você faz o seguinte: sai na rua, chama os pobres, os aleijados. Aleluia. Chama aqueles, louvado seja o nome do Senhor, que não tem o que comer. Chama aqueles que estão na sarjeta. E assim esse homem sai e faz. E enche a casa daquele senhor. Senhor, já, aleluia, chamei bastante gente, mas ainda há lugar. Então chama, enche, obriga eles a entrar. Louvado seja o nome do Senhor. Por que eu estou te dizendo essa passagem, querido? E eu já vou terminar. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Você que é pregador, pregadora da palavra, você que evangeliza, você que busca as almas por esse mundo afora, meu irmão, se ninguém te ouvir, não te desanime. É verdade. Porque, aleluia, se você encontrar 5 que não querem, você vai encontrar 10 que queiram. Aleluia. Se você encontrar, aleluia, 20 que não querem, você vai encontrar 50 que querem, querido. Aleluia, a sua e a minha função é encher esse lugar até que não haja mais lugar. Até que aleluia fique do lado de fora, até que fique na rua, mas que estejam ouvindo a palavra do Senhor. Aleluia. Esse é o nosso ofício, querido. Esse é o nosso trabalho. Essa é a comissão para qual Deus nos chamou. Meu Deus, obrigado, Jesus. Aleluia. Só não volte, aleluia, para o começo, meu irmão. Não largue tudo. Deus te chamou para uma grande obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Na região da Galileia, eu não sei, aleluia, ficava Zebulon, ficava Naftali, ficava em outras cidades também, ficava Cafarnaum, todas essas cidades marítimas. Eu não sei se era Zebulon ou Cafarnaum, cujo significado, aleluia, quer dizer conforto. Esses homens estão lá pescando, aleluia, na região, na horte da Galileia, numa zona, aleluia, de conforto. Deus santo. E Jesus vai lá, tirar eles de lá, e lembrar esses homens, aleluia, para aquilo que eles foram chamados. Eu sei que muitas vezes, querido, é confortável ficar do jeito que está. Jesus Cristo, do jeito que está, você teve tanta decepção com a igreja. Você se magoou tanto, já te fizeram chorar tanto. Eita glória. Você nunca imaginou encontrar o que você encontrou na Meu igreja. Deus. Você nunca imaginou ver o que você viu dentro da igreja. E você está decepcionado. Glória. Mas o que eu quero te dizer, querido, aleluia, é que você não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, e que você entenda, querido, que a igreja de Cristo na face da terra, está cheia de gente. E gente falha. Meu Deus. Gente mau caráter você vai ter, querido, você vai ver em todo o segmento da sociedade. E na igreja não seria diferente. É verdade, Jesus. Aleluia. É assim que as coisas são. É assim que funciona. Aleluia. Mas eu quero te lembrar, querido, louvado seja o nome do Senhor, que quem te chamou não foi quem te decepcionou. Oh, Deus. Quem te chamou foi o Senhor. Oh, glória. Aleluia. Desenvolve a sua rede, porque tem grandes peixes esperando por você. Aleluia. Tem muita gente, louvado seja o nome do Senhor, que você nem imagina, que nessa hora de repente está pensando em tirar a própria vida e está aguardando ouvir a sua voz. Aleluia.
disponha, se coloque de pé. Aleluia. Esqueça, louvado seja o nome do Senhor, a sua rede vazia, porque Jesus Cristo está indo ao seu encontro, Glória, nessa glória, zona glória. de conforto, para te despertar e fazer você voltar para aquilo que Ele te chamou. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo. Glória!